Olha aí, achamos o tubarão-baleia. Olha ele aí, vindo em direção ao barco. Vimos de longe, ó, o mar tá calminho, deu pra ver a nadadeira. Aqui, ó, vai passar embaixo do barco, aqui, ó. Afundou aqui, ó. Aqui, ó, embaixo do barco, aqui, ó. Cara, é gigante! Olha aí! Uau! Sensacional! Com essa deu pra ver de longe.